Então, pessoal, estou com um vídeo aqui da Bianquinha feito na semana passada, dizendo da possibilidade do nosso querido Deus Digo voltar a fazer mais um Putz Saluca, né? No caso seria um Putz Saluca 5, já que o 4 havia sido feito pelo Yanni, que é fã do Digo, ele já havia demonstrado isso aí por várias vezes, né? Inclusive no final do Putz Saluca 4, né, coloca ele lá, se encontrando pessoalmente com o Digo. Eu não sei se foi aqui em São Paulo ou se foi no Rio de Janeiro. O Digo é carioca, assim como o Goulart, né, ele é carioca. Mas enfim, a Bianquinha, do que eu havia sacado, por mais que ela tenha aí no currículo medicina veterinária, certo? E é um curso caro, sacou? É um curso caro. Também não vejo problema da pessoa, se tiver condições financeiras, ela pagar por esses cursos, cara. Não vejo problema nenhum com isso aí. Não vou partir daquela ideia imbecil da esquerda de ficar demonizando a pessoa. Ela está exercendo uma profissão onde as pessoas enriquecem. Não, cara, eu não vejo problema com isso aí. Você vê que medicina veterinária, o que é gente geralmente da classe média para cima, né? Agora médico mesmo, cirurgião, eu acho que ganha um pouco mais, né? Eu acho que ganha um pouco mais. Mas enfim, cara, aparentemente ela se desfez, né, desse tipo de ofício para dedicar-se, né, à carreira de influencer. Ela já havia ido naquele podcast lá chamado Redcast, que é feito pelo Junior Masters, e tem uma parte ali comprada pelo, ia falar Renan Santos, não, Ryan Santos, os nomes são parecidos, né? Ela tem uma certa amizade com aquela Espectro Cinza também, né? A Glenda Varoto, também não vejo problema com isso. Mas é aquele negócio, né, cara? Você pega a importância de você ser uma influencer e de você ser uma médica veterinária, cara. Qual seria a melhor para você? Qual salvaria a vida, o que do seu animal? Porra, claro que seria a da médica. Não, isso aí foi uma comparação bem bosta, né, cara? Eu vou reformular aqui. A profissão mais importante, se bem que a única profissão dessas duas aí é de médico veterinário, né? Mas o ofício mais importante é esse aí, cara. Seria esse, não de influencer, certo? De influencer você, enquanto consumidor, você conseguiria o que de bom? Acho que nada, né? Ok, você até poderia falar que, mas tais influencers aí, eles divulgam roupas, divulgam isso e aquilo, pra gente aproveitar, pra gente comprar. Ok, tem essa parcela de importância, mas no todo, cara, no geral, quem mais interessa para a sociedade como um todo é médico veterinário, cara. E como eu havia acabado de falar, a Bianquinha meio que está renegando isso aí para dedicar-se ao ofício de influencer, né? E por isso mesmo, né, esse foi um dos itens que haviam colocado na sua mente a urgência de que o Digo tem que voltar para fazer mais um Putz. Cara, deixa o cara em paz, parceiro. Deixa o cara em paz, cara. O cara tem, por mais que ele seja considerado Deus Digo e tudo, ele tem todo o direito também de querer uma vida, né, uma vida simples como qualquer outra pessoa, sacou? Do que eu havia entendido também, talvez tenha havido uma certa identificação do grande público pelo Digo, mais do que pelo Goulart, porque, cara, eu não sou adepto daquele mimimi que o pessoal tem em relação a pessoas brancas, né? Mas eu acho, inclusive vi no X uma postagem bastante parecida, né? Eu acho que a galera se identifica pelo Digo por ele ter mais a cara do brasileiro médio, né, do que pelo Goulart. O Goulart, ele foi, digamos assim, o primeiro que havia feito sucesso enquanto canal de opinião, né? Mas aparentemente esse sucesso acabou baixando um pouquinho ao longo dos anos, por conta do sucesso do Digo. Nem preciso falar para você também que o Putz Saluca havia sido, digamos assim, definidor, para que ele firmasse esse sucesso, certo? E na postagem lá no X eu havia lido que, olha só, cara, inclusive na foto, né, na postagem, tava lá o Goulart com o Selbit, tava com um monte de gente ali que tem o mesmo tom de pele dele, né? Todo mundo branco ali, e o Digo é um pouco mais moreno. Então as pessoas comentaram sobre isso, cara. Mas é aquele negócio, vendo isso, vendo essa imagem, a galera pode fazer
aquela acepção, né? Aquele distanciamento que talvez o Goulart poderia ter do seu público, né? Mas eu acho que isso é normal, cara. É normal. O pessoal brasileiro médio mesmo que acompanha esses conteúdos de opinião vai encontrar mais identificação com o Digo. Certo? Vai encontrar. Mas é muito ruim quando você pegar gente como a Bianquinha querendo, exigindo que ele volte, cara. Mas acontece que nesse vídeo aí a Bianquinha não exige. Não, ok, não exige, né? Não literalmente. Mas, pô, ela quer que ele volte de qualquer forma. Tanto ela quanto outros youtubers, tanto ela quanto também esse sujeito aí o qual ela vai reagir, né? Mas enfim, vamos lá, tô falando pra cacete já. Nunca responder outro processo, não é possível. Outro processo, eu tive esse achado aqui que foi isso. Porra, a Luca tá se tornando uma expert aí em responder processo, eu acho que até mais do que o Nando Moura, não. Ainda não chegou a esse ponto. Ainda não havia chegado a esse ponto. Mas, pô, você pega que os processos também vêm de gente que teve uma certa proximidade com ela. Eu acho que eu sei exatamente de qual pessoa esse youtuber vai falar, cara. Vamos lá. Bem, senhoras e senhores e apreciadores de entretenimento de qualidade duvidosa, o Putz Haluca 4 está entre nós. E meu Deus, que lapada foi essa? Eu tô igual o Drill do Todo Mundo Deu Chris. É olhar pro Haluca e acabar pensando, cara, ainda bem que eu não sou você. E como uma fênix, o Yanni acabou surgindo pra fazer aquele vídeo, que tá com uma intro que, minha nossa, cara, aquilo tá absoluto cinema. E agora a gente fica naquela, será que o nosso Deus Digo finalmente volta agora? Se eu fosse chutar, ou se não acabar dando um spoiler pra vocês, eu acho que sim, tem uma grande possibilidade dele voltar. Talvez quando o processo dele terminar ou alguma coisa assim. Será? Nossa, cara. Peraí, mas por que teria uma grande possibilidade? Eu não entendo de onde ele havia tirado isso aí, cara. Acho que tirou do rabo dele, né, parceiro? Nossa, imagina ele reativar o canal dele, expondo todo o processo e um dossiê completo, um PUT 5. Cara, pro Ramsés falar isso, eu acho que ele tem alguma informação. Eu acho que tem um... é o Ramsés, né? O Ramsés não tinha identificado pela voz, né? Eu sei que alguns desses youtubers de opinião aí, como eu já havia comentado, né? Eles têm uma certa relação a ponto de trocarem zap um com o outro. A própria Bianquinha tem o do Ramsés. Eu lembro que num vídeo onde ela havia tretado com a Haluca, né? Ela também havia trocado zap com ela. Ela havia trocado zap, uma havia trocado zap com a outra. Eu já havia comentado em relação a esse tipo de interação, né? Que, porra, pessoa quer detonar a outra e tudo mais, ela meio que estaria do lado do bem, né, entre aspas, mas ela também perde sua personalidade quando vai ficar confabulando com os demais canais de opinião no Zap, né, como se fizessem parte de um grupinho, sacou? Eu acho que por mais que a Bianquinha queira se tornar bastante famosa, ela não precisa disso aí, cara. Eu antes achava que ela detonava a Haluca como se fosse uma espécie de loba solitária, né? Eu acho que seria até bom se todo mundo fosse assim, né? Mas, cara, desde o começo, lá no Putz Haluca 1, quando os canais de opinião resolveram fazer vídeos contra a Haluca, você já tinha algumas pessoas, né, com certas interações. Você pega lá que o tal do canal Utopia, ele havia morado com o Tio Gui, cara. Certo? E claro que o Utopia fez diversos vídeos detonando a Haluca também, né? Agora você pega esse negócio aí, as pessoas acabam se desfazendo de qualquer autenticidade, sacou? Eu penso assim. E a Bianquinha, ela já tinha uma... Cara, eu não posso falar certa fama no YouTube, né? Mas antes do caso Haluca, ela, né, tinha uma certa notoriedade. Eu acho que o termo certo seria esse. Ela tem um canal de ASMR, nas próprias lives dela da Twitch, ela, né, tinha os seus fãs e tudo. Não era uma pessoa completamente anônima. Não era uma pessoa que você pode falar, porra, mas ela não era nada antes do Putz Haluca. Não. Antes de se envolver com a Haluca, não. Certo? E agora tá com essa palhaçada aí de ficar falando, despejando fofocas,
né, com o outro, sobre uma inimiga em comum, eu acho uma bobagem, eu acho uma falta de, justamente, autenticidade e personalidade. Não precisa fazer esse tipo de coisa, mas enfim. Uma informação. Sim. Ou se não, caso tenha mais um vídeo do Haluka respondendo o Yanni. O que eu já disse que eu duvido muito que isso aconteça. Porque não tem resposta, não tem o que responder o que tá naquele vídeo. E olha, eu não queria falar nada não, mas me parece que alguém não vai dormir muito bem esse fim de semana. Pelo menos eu não dormiria depois de tomar uma daquelas. Cara, você vendo isso aí, até pode entender que, porra, dá a impressão de que o Ramsés não conhece a Haluka, cara. Certo? Porque a própria Júlia já está sendo detonada desde o ano retrasado, cara. Como ela não dormiria perante o Putz Haluka 4 feito pelo Yanni? Ela já deve estar acostumada, cara. Já deve ter adquirido uma certa casca em relação a essas porradas aí. Nem preciso falar pra você que desde o ano retrasado ela vem tomando paulada de muitos canais, cara. Muitos canais, independente de serem de opinião ou não, ela vem tomando muita porrada, cara. Sacou? Tem umas pessoas que pegam um pouco mais leve, né? Como é o meu caso. Não que esteja fazendo isso aí pra pagar de diferente, mas, cara, a Haluka, já havia comentado aqui por diversas vezes, é uma pessoa muito interessante, conviveria com ela. Só que, pô, o outro lado ali, por mais que ela, seja a vilã da história, o outro lado ali não é tão santo. Simplesmente isso. Você pega pelo próprio Digo, o qual eu já havia comentado aqui. O cara fazia seus puts recheados de monetizações, né? Você pega o caso do Yanni, que ninguém havia pedido para que ele fosse ajudar a Haluka, ninguém. Ele entrou nessa aí porque quis, né? E também para ganhar fama, certo? Você também pega que, vou comentar de novo, para deixar claro, firmado na cabeça dos outros que poderiam estar vendo esse vídeo. Você pega que o Yanni, no afã de acabar com o Jean-L, ele estava perpetrando uma certa injustiça para cima do cara, né, com uma possível falsa acusação bastante grave, qual eu já havia comentado quando ele havia arquitetado isso aí, né, com aquela Rebeca Alexa, que também não vale porcaria nenhuma, né? Você pega a própria Branquinha, você pega o Ramsés, os caras monetizam os seus vídeos, para falar mal da Haluka como se fossem justiceiros, como se estivessem do lado do bem. Então tá todo mundo errado, parceiro. Tá todo mundo errado. Se você sacar bem, não tem inocente nenhum, cara. Você deve torcer pela briga. Nesse caso todo, você tem que torcer pela briga. E o Ramsés, cara, o cara tá com 40 anos de idade já. Não sei se ele tem uma profissão, mas o cara também dedica-se a ser um influencer de opinião. Sacou? O cara dedica-se a isso. Então, uma coisa patética, parceiro. O cara conhece a Haluka há um tempão e vive, mas eu acho que ela não vai dormir com uma lapada dessa, porra. Você não acha que ela não havia adquirido ao menos alguns anticorpos ao longo do tempo? Eu acho que sim. Não dormiria depois de ver um vídeo daquele. Mas sei lá também, né? Vai que o Digo também posta um react desse vídeo lá no canal dele. Mas sei lá, né? Enquanto isso, também tivemos a defesa do... Nossa, mano, eu queria muito ver um react do Digo sobre esse Putz 4. E quer puxar o cara pra essa porcaria de opinião de novo. Sacou? A pessoa meio que não deve ter uma vida própria e quer que os outros estejam da mesma forma, cara. Da mesma forma. Sacou? A Bianquinha deve ter uns 30 anos de idade, cara. Isso meio que diz a atual situação da geração de hoje, né? Desse pessoal aí que vive internet, que também fala de política, não é só você pegar o pessoal do MBL. Na alta cúpula ali não tem ninguém, né? E gente com 35, 40 anos de idade que tenha, né, namorado, namorada, marido, mulher, filhos. Você não tem, cara. Você não tem. Você tem algumas pessoas do segundo escalão ali, tipo o Paulo Cruz e o Guto Zacarias. O Guto, ele tá no primeiro escalão, né? Também. Mas tirando ele, não tem ninguém ali. O Renan Santos, o Mamãe Falei, a Amanda Vitorazzo, o Renato Batista. Esse pessoal não tem uma família formada a partir deles. Sacou? E isso coincide muito bem com o estado desses canais de opinião aí.
Tipo a própria Bianquinha. Bianquinha, ok, pode ter namorado e tudo mais, mas tirando isso aí, cara, não tem nada palpável, sacou? E eu acho que a gente já poderia esperar isso aí de uma influencer também, né? Por mais que, ok, você tenha lá que a Virgínia, que recentemente havia solado aqueles deputados imbecis lá daquela CPI das Bets, né? Teve até o Cleitinho lá, né, que seria bolsonarista, né, é um deputado de Minas, né, que havia tirado uma foto com ela falando que é fã dela e tudo mais. Um merda, o cara é um merda, o cara também é a favor do fim da escala 6x1, o cara é um merda, sacou? Ok, a Virgínia tem seus filhos e tudo, tem o seu marido lá que é o cantor, entre aspas, Zé Felipe, mas você pega esses influencers de opinião aí, cara, quais deles estão na mesma situação dela em relação a ter famílias baseadas a partir deles? Eu acho que nenhum. Não é nem pelo fato deles serem jovens ou não, até porque a Virgínia também é jovem, tá? Não deve ter nem, 30 anos, cara, certo? Aí a Bianquinha vai ficar nessa palhaçada aí até quando? Até secar o dinheiro, né? Até o corpo dela já não ser tão atraente assim para as pessoas, né? Cara, nossa, eu queria muito, mas eu não sei, né? Eu acho que o Digo é muito inteligente. Eu não sei, a gente é meio boca de sacola, né? A gente fala muito. O Digo é muito inteligente. Eu acho que ele vai esperar realmente o processo dele acabar. E eu acho que ele vai vir com um grande finale, rapaziada. Real. Conhecendo assim o Digo, pelo que eu vi, eu acho que ele vai deixar o grande finale pra quando o processo dele terminar, ele ganhar na justiça e ficar tudo certo. Naquele processo do antigo advogado. Se você não se lembra, há 9 meses atrás, o antigo advogado Luca acabou entrando com um processo contra ele. Rapaziada, deixa eu só lembrar vocês, pra quem não lembra disso. Um dos primeiros advogados que chegou na Raluca, naquela época que estava muito em alta, chegou a fazer lives com ela, chegou a defender ela, e o pagamento ele queria que ela fizesse lives com ele, não sei o quê. E, gente, o que ela sempre faz com as pessoas? Pois é, mas não foi de assédio que ela caluniou ele, né, dessa forma. Mas basicamente o cara achou que ele ia ficar muito famoso, que ia ser muito bom ele defender a Raluca e tal. E ela se voltou contra ele. E basicamente, quando você deve falar, mas só pra explicar, eles tinham um contrato, tipo, que ela pagava R$300 pra ele por mês, e ela daria meio que visibilidade pra ele. Só que eu acho que ele não sabia que ia ter tantas coisas pra ele fazer e tanta cobrança da Raluca. E a Raluca, óbvio que pegou e ficou cobrando ele, só que sem pagar nada. Ele viu que teve muitos processos e muita coisa, ele viu que a visibilidade que ele teve não foi boa. E aí o que ela fez? Ela começou a xingar ele, começou a brigar com ele, e nem os R$300 ela pagou. E aí ele foi lá. Cara, mas ele também foi meio burro, porque de qualquer forma ele não teria uma visibilidade boa advogando pela Raluca. Eu lembro que nem aquele João de Sense, que foi o primeiro advogado dela, cara, não sei se o Sense ainda estava com ela lá no Putz Saluca 1, né, naquela época. Mas esse cara aí, o qual a Bianquinha tá falando, que é o Lucas Salomone Queiroz, que inclusive havia feito uma live com ela e com um cara que tinha um canal chamado Macho Tóxico, né? Ele, né, já tava na época para saber que, olha só, cara, vou advogar por uma pessoa aqui, inclusive ele, em relação a ter uma fama negativa, né? Foi o mesmo que aconteceu com o Yanni, de começo, certo? Eu acho que, inclusive, se você pegar que a Raluca não tivesse soltado uma falsa acusação para cima dele, ele não reverteria esse tipo de fama, essa má fama, porque, ok, o cara começou como um vilão, aí por conta dessa falsa acusação aí ele virou vítima, né? Tá assim até hoje, vai continuar assim até o final. A não ser que o Yanni, né, faça alguma merda, mas enfim, cara, na época do Lucas Salomone, ele, né, já estava inteirado em relação, né, ao que seria a Júlia, né? Ao que ela havia feito pela internet. Então ele entrou nessa aí porque quis mesmo, certo? Se ferrou porque quis, e agora está processando ela. Eu estou lembrado que de início, né, segundo o que haviam dito aí, né, era porque ele estava fazendo, a Bianquinha está falando agora, né, ele havia feito muita coisa, ela estava pagando ele pouco, né, mas enfim, isso aí não aconteceu com o João, isso não, né,
Só que, enfim, isso aí não aconteceu com o João Vicenza, né? Que hoje é advogado dos influencers, ele advoga pela Bianquinha também. Mas, enfim, vamos voltar. E processou ela. Olha essa bomba, cara. Dizendo que o Haluka não havia pago os serviços prestados. E naquela época, aquele processo não tinha ido pra frente. O juiz acabou não aceitando a inicial do advogado e o assunto tinha morrido ali. Eis que 8 meses depois, que seria há um mês atrás, esse mesmo advogado, que é o Dr. Lucas Salomone, volta novamente do mais absoluto nada, processando o Haluka novamente, querendo receber os valores que ele acha que ele tem direito a receber. E de frente daquele primeiro processo que o juiz não aceitou, esse daqui foi adiante. E agora o Haluka vai ter que se defender. Eu já tenho um vídeo aqui em que eu tô lendo a inicial do Dr. Lucas, que é o processo que ele acabou entrando contra o Halas, e dessa vez eu tô com a defesa do Haluka. E como eu trouxe a primeira parte, nada mais justo que eu também acabe trazendo o outro lado da história. Agora, será que isso é o bastante pra... Os caras colocam uns gifs muito curtos nos seus vídeos, né? Aí acaba ficando algo maçante, né? Esses gifs de anime aí e tudo mais. E outra coisa, cara, não é o Ramsés que faz esse tipo de edição não, hein? Convence um juiz da gratuidade da justiça. Sabe-se que o procedimento do juizado especial civil não necessita do recolhimento de custas processuais. Entretanto, na hipótese recursal, devem ser feitas, em razão pela qual já se requer a gratuidade da justiça, pois o embargante não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais, sem o prejuízo do seu sustento e de sua família, conforme a declaração de financeira anexa. É certo que o requerente hoje é produtor de conteúdo digital e, conforme extrato de seus rendimentos, recebe cerca de $250 mensais, totalizando aproximadamente R$150, o que o incapacita de efetuar pagamentos das referidas custas. Diante da ausência dos rendimentos capazes de absorver as custas processuais, requer-se a concessão da gratuidade da justiça, nos termos de direito. Ramsés, o que isso significa? Isso daqui significa que o Haluka está falando que ele está pobre e que ele não tem dinheiro para acabar arcando com as custas. Cara, por que o Ramsés, devido a todo o histórico qual eu havia comentado aqui, né, dentre ele e a Haluka, por que o cara ainda chama ela pelo masculino? Eu não entendo isso aí, cara. O Digo havia soltado os motivos ali no Flow, né, sobre o porquê de continuar chamando a Júlia pelo masculino. Ele havia falado que, mas eu já tô acostumado, e outra, tô tentando pegar de có, hein. Ele sinalizou que é pra não dar problema, sendo que, cara, hoje todo mundo sabe que a Haluka é uma mulher. Tem um processo rolando ativo, tanto dele processando alguém como dele se defendendo no processo. Então ele pede para que o juiz acabe deixando o processo da parte dele meio que gratuito. E que ele também tá falando que ele recebe só $250 mensais do YouTube. O que eu tenho que acabar discordando disso daqui é como se fosse uma mini imitação de louco. Apesar de que o Haluka, ele anda com o canal parado. Cara, aí tu vê que o grosso, o que fazia com que a Haluka fizesse sucesso, eram os vídeos de trollagem, cara. Porque se você pegar os vídeos de hoje também e faz uma comparação, esses aí são completamente dispensáveis, cara. São dispensáveis e que, mostram um pouquinho da sua personalidade. Eu lembro de um desses vídeos aí, né, o qual ela havia se encontrado com um ex-amigo, acho que continua sendo, entre aspas, amigo dela, né, mas era um ex-colega de escola, né, certo? E ele havia falado lá que na época era apaixonado por ela. Eu acho que naquela época a Haluka ainda era gorda, né? Teve um momento ali interessante, né, o qual ele toca nela, e claro que para ela havia sido inesperado, né? Até porque é uma pessoa que já havia falado que não gosta de contato físico, né? Você vê que tem uma certa hipocrisia nisso aí também, né? Mas você saca pela cara dela o desconforto, né, que havia sentido quando o sujeito havia tocado nela. Qual é a minha cor favorita? Você tinha uma touquinha, lembrei da touquinha roxa. Nossa, eu amava aquela touquinha roxa, eu achava que você parecia um cogumelinho. Lembrei da touquinha roxa. Nossa, eu amava aquela touquinha roxa, eu achava que você parecia um cogumelinho. Lembrei da touquinha roxa. Nossa, eu amava aquela touquinha roxa, eu achava que você parecia um cogumelinho. Mas o privacy dele tá rolando lá solto. Além de ter bastante gente que assina aquele negócio. E tem uma fonte que é bem confiável, que acabou me dizendo que o Haluka já faturou mais de R$100 mil com aquele negócio. Então por mais que alguém fale, Gente, ela postou foto com a camiseta da Privacy e com uma placa dizendo que ela já faturou mais de R$100 mil e no processo ela bota que não tem dinheiro, que ganha 1.200 por mês. Cara, fica difícil, né? Tipo assim, será que
não pensou? Será que ela falou, não, eu quero mostrar que eu tô ganhando muito e que eu sou isso? Mas é óbvio que isso vai ser usada contra ela, cara. É óbvio, mano. Não é possível. Pobre, não ganha muito com o YouTube, ainda tem o privacy dele que deve render uma graninha. Então é muito provável que o advogado Lucas Salomone, ele acabe indo atrás do privacy e acabe forçando o Haluka a mostrar o quanto que ele ganha ali. Da síntese, o autor em sua cobrança alega que foi contratado para a prestação de serviços advocatícios e para a condução e atuação de todos os casos judiciais do requerido. Para tanto, receberia o valor de R$300 mensais. Informa que cumpriu com todas as suas obrigações contratuais, alegando atuação específica no processo. Tem um número aqui que eu não vou acabar expondo. Produziu vídeos defendendo o requerido, algumas lives explicativas junto dele. Alega que o requerido incorreu em descumprimentos contratuais, conforme previsto na cláusula primeira, especificamente quanto à questão da exposição do faturamento mensal. Informa que o requerido lhe notificou informando da rescisão contratual e de que esta seria injustificada. Nesse momento, deseja aplicar as multas e correções monetárias e o vencimento antecipado das parcelas que não venceram, das morais pelo fato do requerido supostamente ter agido de má fé. Das razões da contestação, a presente ação de contestação não merece prosseguir, tendo em vista que o serviço não foi prestado em sua integralidade pelo requerente. De fato, houve a contratação, ocasião em que o requerido demonstrou interesse nos serviços advocatícios prestados pelo requerente, especificamente na instauração e condução de 4 processos, em desfavor do Facebook, que foi devidamente acompanhado até a metade, e outros 3 processos indenizatórios em face de influenciadores, produtores de vídeo no YouTube. Bianquinha, Ramsés, os quais caluniaram, injuriaram e difamaram o requerido. Ramsés, calma aí, o Haluka não falou que tinha mais processos? Bem, diz ele que sim. Então quer dizer que o Haluka te processou? Você é Bianquinho Digo? Bem, diz ele que sim. Ao passar do tempo, mesmo com as insistentes cobranças do requerido ao requerente, não houve o ajuizamento dos processos mencionados, razão pela qual o requerido procurou outros advogados para que promovessem as demandas. Com isso, houve a notificação para o encerramento do serviço prestado, um ajuizamento de uma ação contra o Facebook. O requerido entende que o Lucas não possui direito ao vencimento antecipado das parcelas, com a inclusão de juros e correção monetária, e muito menos danos morais, justamente pela ausência da prestação completa do serviço, além do fato de extrema abusividade contratual, proibida na advocacia. Ramsés, calma, eu não entendi o que ele tá querendo dizer aqui. É aquilo que eu já tinha dito em outro vídeo. O maior motivo do porquê o Haluka acabou fazendo isso, trocando do advogado, é porque ele queria acabar processando todo mundo. E na minha opinião e também no meu entender, eu acho um pouco complicado o Dr. Lucas ele acabar processando todo mundo que o Haluka quer, fazendo todas as coisas, porque não são só esses processos. Teve as lives que ele fez, os vídeos que ele tava fazendo, tudo isso por apenas R$300. E talvez pelo Haluka acabar pagando tão pouco assim, pode acabar ou não, justificando porque que o Lucas acabou demorando tanto pra entrar com outros processos. E pela demora, mas aí, o Haluka trocou nesse processo aí, mano, eu acho que a Haluka ganha, tá? Eu acho que a Haluka vai ganhar. Porque se o processo realmente ele era de alguma forma abusivo e o advogado falou que ia processar todo mundo, ele realmente não processou e isso não estava no acordo, eu acho que eu duvido que ela perca aqui. Nesse aqui. Não sei, né? Advogado, foi mais ou menos. Mas a parte da... Se observa no contrato, foi combinado o pagamento mensal de R$300. Que é o que foi combinado, né? Dia 10. O advogado Lucas incluiu em seu contrato, com extrema má-fé, que o faturamento superior a R$3.000 deveria ser declarado para ele e que receberia 10% sobre o valor. Ou seja, percebe-se um contrato de empresário. Não, mas até aí, mano, eu não sei se é extrema má-fé. Porque o cara tava fazendo tudo por R$300, né? Eu não sei até que ponto isso é extrema má-fé. Mas é um contrato abusivo, de alguma forma. Só que, pô, ela pagava R$300 pro cara processar todo mundo. Horários advocatícios. Essa modalidade foi feita por ele justamente abusando de um desconhecimento e vulnerabilidade do requerido, que necessitava dos serviços jurídicos com urgência. Nesse sentido, é necessário pontuar que é vedado pelo Estatuto da Advocacia, né, a cobrança de honorários de forma abusiva ou desleal, como no presente caso em que o advogado cobra uma mensalidade, não estipulando o valor máximo do serviço prestado. Não obstante, ainda incluiu uma cláusula de cobrança sobre o faturamento. O que vocês acham desse comentário da defesa dela? Ora, excelência, isso beira o absurdo. Ora, excelência, isso beira o absurdo. Como se não bastasse, nas ações de indenização, o advogado cobrou 70% sobre o êxito e 30% para o cliente, conforme o trecho do contrato abaixo colacionado. Nas ações judiciais... Aí ferrou, parceiro. Aí ferrou. Cara, eu não vejo nenhum problema do Lucas Salomone Queiroz querer. Cara, eu não vi, né, em querer fama, certo? Mas, pô, realmente aquilo do que eu tô vendo, ele tava sendo abusivo.
contra a Raluca, né? Onde existirem indenizações, não importando a natureza, o advogado terá participação de 70% e o cliente 30%. O advogado atua com manifesta má-fé, uma vez que, numa eventual indenização no valor de R$10 mil, em que o requerido Mas isso é errado? este ficaria apenas 3 mil, ao passo em que seu procurador receberia 7 mil reais. Não parece justo, ético e legal, digno de uma denúncia da OAB. Além dos extremos absurdos que se passaram no contrato de prestação de serviços advocatícios, o advogado ainda incluiu uma cláusula obrigando o requerido a divulgar suas redes sociais e plataformas de vídeo, como YouTube, X, TikTok, desonrando as previsões legais do Estatuto. Eu acho realmente que o advogado vai perder, Na minha opinião, o sujeito foi com muita sede ao pote, cara. Ele foi com muita sede ao pote. Dava pra ter sido um pouco mais humilde. Ele vai se ferrar mesmo, cara. eu acho que sim, o contrato que foi oferecido ao Raluca era sim um pouco abusivo. Eu acho um pouco ilógico o cara ficar com 70% e o cliente apenas 30%. Sim, eu realmente acho isso absurdo, mesmo que seja o Raluca do outro lado. Entretanto, o Raluca já teve outros advogados, como por exemplo o João de Senze, e ele sabia mais ou menos como funcionavam algumas questões legais ou não. Por mais que eu acho que o contrato realmente de fato é um pouco abusivo, não é como se ele não tivesse outras opções de advogado, não é como se ele tivesse sido forçado a assinar aquele contrato e ele poderia ter contratado outra pessoa. Mas não, ele acabou optando por esse advogado porque ele quis. Então, de novo, por mais que eu acho que o contrato é sim de fato abusivo, ninguém acabou brigando. É que assim, esse negócio do êxito, mano, mas basicamente o advogado cobrou R$300 pra processar todo mundo, né? Mas eu acho que esse advogado vai perder. A Luca acaba assinando nada. Tudo isso daqui foi escolha dele. Da cláusula da rescisão contratual por desistência. Percebe-se que o advogado está efetuando a cobrança integral do valor equivalente a 2 anos de serviço, sendo que prestou por apenas 4 meses aproximadamente. Ocorre que no próprio contrato do requerente é possível identificar uma cláusula que cobra 30% dos valores faltantes, ou 3 parcelas, em caso de contrato por mensalidade, ou, na hipótese do encerramento após a conclusão da metade dos serviços, ou seja, 12 meses, seriam devidos 80%, ou percebe-se, portanto, que o trabalho foi prestado por 4 meses, ou seja, o encerramento, seguindo a cláusula prevista no contrato, compactuado entre as partes, ocasionaria uma multa de cerca de 3 parcelas, ou seja, R$900, e não 4.800, como está cobrado. Olha, rapaziada, recebi aqui no chat, sou advogado, o Estatuto da OAB permite que seja cobrado até 49% em honorários, nunca o advogado ganha mais que o cliente. Mano, então parece que esse daqui a Raluca vai ganhar mesmo. O contrato realmente era abusivo. Que doideira! O contrato entabulado entre as partes é extremamente abusivo, favorecendo apenas o embargado, que cobra 70% sobre o êxito, além da porcentagem sobre o trabalho do requerido. Não vai ganhar nunca esse advogado. Sociais. Deve, pela legalidade, pelo bom interesse da justiça, ser declarado nulo o contrato, bem como julgado improcedente a presente ação, com o intuito de impedir o autor a cobrar os valores do requerido, sob o crivo da exclusiva ilegalidade a partir da abusividade contratual. Este contrato, diga-se, não atende nenhum dos parâmetros da legalidade, pois com a realidade. Estou rescindido pela não prestação de serviços e, caso sejam consideradas as cláusulas nele presentes, no máximo ela paga R$900. Pagar seria de no máximo 900. Eu acho que, assim, esses R$900 talvez ela pague sim. Porque foi combinado, né? Em teoria ela atrasou esse pagamento e ele realizou o trabalho aí por esses 3 meses que era R$300 cada mês. Então eu acho que esses R$900 ela paga, mas o resto não. E não da integralidade como pleito ao autor. Percebe-se que o advogado autor redigiu um contrato extremamente abusivo e proibido. Eu acho que ela vai pagar os 900. Além de não ter feito seu trabalho conforme contratado e combinado com seu cliente. O advogado ainda cobra a totalidade do contrato abusivo. Descontente com a notificação de revogação dos poderes de procuração, o requerente encaminhou diversos áudios e mensagens, ameaçando o requerido, conforme os documentos juntados a esta contestação. Licença, como assim? Também teve coisa anexada? Sim, também teve coisa anexada. Nossa, é uma conversa quando a Raluca chegou. Olha, fiz lives, reuniões, uma ação com Triane, uma negociação com o Core. Negociação com o Core. Gente. Cara, mas por que todo vídeo? Mano, isso é doideira, cara. É tipo um easter egg, cara. Não me julga, mas todo vídeo tem o Core, mano, de easter egg. Então, esse Core, esse gordinho aí, cara, dentre todo o caso Raluca, ele é a pessoa mais dissimulada, cara. Cara, ó, dissimulado, vitimista pra cacete e tá sempre agindo nos bastidores, cara. Tá sempre agindo. É algo qual, cara, eu acho que só aqui no Brasil, onde o povo é um pouco mais burro, ele deve estar ignorando, né, o que o Core tá fazendo. Sacou? O cara sempre age nas sombras, né?
Aí depois, quando apertam o rabo dele, o sujeito vem se vitimizar, né? Cara, gordinho patético demais, parceiro. Patético demais. Enfim. Sério, o coitado do Cora é sempre, de alguma forma, Coitado do citado, Cora. mano. Vocês já perceberam isso? Todos os vídeos. Com partido político. Nossa, até partido político, cara. Não é possível. Com podcasts. Me fala qual que é esse partido político, eu nunca vou votar. Agora que eu recuperei sua conta, você vem com essa? Peraí, deixa eu ver aqui. Uma ação contra a Iane, uma negociação com o Cório, contato com advogados, com partido político. Cara, com partido político? Eu não entendi isso aí também. Certo? Eu não entendi isso aí. Contato com partido político, o que? Ela quer entrar em algum partido? Eu não sei, se você pensar que, porra, a Luca poderia ser o quê? De centro? Porque eu não acredito que ela fosse de esquerda, que ela seja de esquerda. Ela havia falado o quê? Foi na semana passada num short dela, onde se mostrou aparentemente contra o aborto. Posso estar enganado aqui, cara, mas ela havia dito que o corpo do bebê é diferente do da mulher, né? Deu a entender de que seria contra o aborto. Certo? Então, acho que a partir disso aí ela já não seria, né, uma pessoa de esquerda, né? Eu não sei se o pessoal do PCO é contra o aborto e a favor, né? Em relação a isso aí não havia pescado. Mas, pô, do que eu sempre venho lendo, venho visto em opiniões da Raluca, né? Opiniões que se aproximam da política, ela seria muito mais uma pessoa de centro, cara, do que alguém propriamente de esquerda. Ou então do que alguém da direita, né? Se fosse de direita, seria o quê? De centro-direita? Enfim. Peraí. Agora, pô, alguém pró-MBL, eu acho que ela não seria. Ainda mais agora que o MBL tem a Espectro Cinza, né? Que já havia mostrado lá que não gosta dela. Certo? Você pega que também tem a simpatia da Bianquinha, então... Ah, ele chegou a recuperar a conta dela no Facebook também. Eu acho que ela vai pagar os 900 contos, sim. Você não teve nem a cara de pau de me ligar. Eu tomei a dianteira em dezenas de casos seus. Você me pagou cerca de 4 meses e veio falar de abusividade. Não tá falando por mensagem, ainda mais uma covardia dessa. Ah, tadinho do Lucas Salomone. Ele acreditou na Raluca. Será que eu tenho dó, rapaziada? Vocês têm dó dele? Ele pegou o caso, acreditou na Raluca, foi defender ela, fez o mundo, mas sempre o final é o mesmo, cara. Não sei se eu tenho dó, não. Enfim, né? Irei desistir da ação do Facebook, você vai perder o Instagram, você quem sabe, posso fazer o cálculo sobre o valor total. Mas não aceitarei rescisão sem pagamento, rescisão unilateral justificada, trabalho até hoje na questão criminal. Eu acho que, eu não sei, eu acho que ela vai ser condenada a pagar R$900, mas ele deve ter ficado muito bravo, cara. Nossa, muito bravo, mano. Quem diria que ela faria isso, né, cara? Chegando ao Lucas e fala que ele não quer mais ele como advogado, o Lucas começa a mandar vários áudios e várias mensagens pra ele. A má-fé do autor é evidente, razão pela qual o presente processo deve ser extinto. Sendo assim, pelos fatos e fundamentos expostos, requer a vossa excelência que o segue. O recebimento da presente ação... Ai, gente, ó, foi mal, mas sobre isso aqui ele foi muito bobo. O cara fez um contrato mal feito, abusivo, sabia com quem ele tava lidando, e agora ele faz cara de surpresa. Eu acho que ele vai perdeu tempo, perdeu paciência, e o final a gente já sabe como foi, como sempre, né? Sendo requerido gratuidade na justiça, pois financeiramente ele é incapaz de arcar com as custas e despesas processuais. Mas essa segunda aqui não faz sentido, né? Precedente, pois carente de legalidade. A gratuidade da justiça não faz sentido. Conforme os argumentos expostos, bem como os documentos e provas juntadas. Ainda requer o requerido a permissão para a produção de todas as provas admitidas em direito, especificamente as documentais, testemunhais e periciais. Essa daqui é a defesa do Raluca. E como eu trouxe a primeira parte, nada mais justo de também trazer a defesa dele. Agora, eu acho que ele vai ganhar? Eu não faço ideia. Sim, eu concordo que o contrato é abusivo, eu nunca vi um advogado ficar com 70% e um cliente 30%. Entretanto, o Raluca escolheu esse advogado porque ele quis. E ao menos pra mim, não adianta ele querer meter o louco, dizer que ele não sabia ou que ele não tinha conhecimento, porque o Raluca é bem espertinho. E da mesma forma que o Raluca ele tem as provas do lado dele, o Dr. Lucas com certeza deve ter as provas do lado dele também. Além de conversas, áudios, enfim. Se eu fosse chutar quem vai ganhar, eu acho que sim, o juiz ele vai determinar que o Raluca pague alguma coisa ao advogado, mas não esse valor total, que eu acho que é demais de 10 mil, 11 mil reais. Talvez
Rapaziada, como você ficou até o final do vídeo, eu tenho uma fofoca pra contar. Mas eu vou contar por cima. Eu não sei o que está acontecendo, mas parece que alguns processos estão sendo homologados pela própria parte da Raluca. O que isso significa, Bianquinha? Parece que alguns processos desses contra alguns influenciadores, os advogados da Raluca, eles estão desistindo. Sim, eles estão desistindo do processo. E com certeza isso não deve ter partido da própria Raluca. Será que aconteceu de novo uma tensão entre elas e o advogado? O que será que vem por aí, rapaziada? Não sei, mas eu quero agradecer se você ficou até o final do vídeo, deixar o seu likezinho, que a gente não perde um episódio dessa série. Isso não quer dizer que a Raluca tem a possibilidade de ir pra CLT, né? Só não vai acontecer, cara. Não vai acontecer nem daqui a 50 anos. Enquanto tiver internet, cara, a Raluca vai fazer o seu dinheiro. Porque, poxa, você pega que ela tem os seus escravocetas. Se bem que no caso aí, né, eu nem falaria gados, né? Porque quando você fala gados, porque geralmente seria uma pessoa que teria algum interesse, né, amoroso sexual pela Raluca, né? Não é o caso porque creio eu que a maior parte do pessoal que acompanha ela, que segue ela, que dá dinheiro pra ela, é gente GLS. Tanto homens quanto mulheres. Mas mesmo assim, cara, tendo internet, a Raluca vai fazer o seu dinheiro de qualquer forma. Lembrando que ela havia recebido uma espécie de pequeno exposed do ex-web namorado dela há anos atrás, dizendo que ela havia falado para ele que não queria trabalhar para ninguém, iria trabalhar para a internet, pela internet, certo? Então você já tira aquele negócio de que ela, vou aqui pegar minha carteira de trabalho. Cara, ela nem deve ter uma carteira de trabalho, cara, nem deve ter visto. Se bobear, deve ter visto da mãe dela, né? Mas, pô, ela ser CLT, isso aí sem chance de acontecer, cara. Sem chance. Se você estivesse lá nos anos 2000, ela poderia, né? Estar na CLT mesmo. Mas hoje, cara, hoje é impossível. Só se ela realmente, cansei disso aqui, ou então vou tentar contrabalançar o que eu ganho na internet com trabalho de CLT. Ou então com qualquer outro aí, trabalho, ou que um empreendimento, algo autônomo mesmo, certo? Vamos lá. Não é mesmo? E se puder, comenta aí pra engajar. Obrigado por estar aqui, tamo junto, é nóis. Pro processo ser homologado, quer dizer que desistiu. Ela desistiu, não foi ela que desistiu. Quem desistiu foi os advogados. Eu acho que ela tratou com os advogados. Então, para encerrar esse papo, olha só, primeiramente eu acredito que você sequer vê os comentários dos seus vídeos do Corte Bianquinha. Eu acho que você deixa o canal, no colo do Patrick, que é o seu editor. Em segundo lugar, cara, eu acredito que a Raluca tão cedo vai ceder para ser alguma funcionária de CLT, ou então de qualquer outra ocupação que não faça parte do ramo dos influencers, cara. Eu acho que não. Eu até tinha pensado que, olha só, cara, com essa grande repercussão aí, maléfica, repercussão má pra cima da Raluca, obviamente ela procurou por isso, ela não vai conseguir um patrocinador, mas, cara, eu não tô vendo os vídeos recentes dela. O último vídeo qual eu havia visto foi o que? Eu acho que foi um onde ela havia se encontrado um amigo de infância dela, da escola, e tudo. Mas, cara, eu penso que não tem nenhum patrocinador trabalhando com ela. Eu acho que não. Eu acredito que a Raluca, ela vai aí continuar se dedicando ao privacy, ela vai continuar se dedicando ao YouTube. Eu lembro que ela tentou fazer algumas gameplays lá na Twitch dela, ela abandonou também a sua Twitch, sua conta na Twitch. Então é isso, cara. Eu acredito também que se ela bandear para um trabalho de gente, não seria nem para CLT, cara. Certo? Eu não acredito que você vê a Raluca sendo uma faxineira. Isso aí não vai rolar, sendo uma camareira de hotel. Isso aí não vai rolar. Isso aí não vai acontecer.
né? E falo esse tipo de profissão aí que, né, não é demérito pra ninguém, sacou? Não me deixo fazendo da profissão de camareira ou de auxiliar de limpeza, mas geralmente são profissões as quais, ainda mais se você pegar o auxiliar de limpeza, né, elas não exigem experiência, sacou? E eu acredito que a Raluca, que é a Júlia Felício da Silva, não tem experiência, cara, em nenhum emprego, sacou? Em nenhum emprego, né? Ao contrário da mãe dela, que, né, já deve ter uns 50 anos, tem 3 filhos, né, então já tem uma vida, sacou? Agora a Raluca com 24, o quê? Você pega que daqui a uns 10 anos ou uns 20 anos, ela não vai estar numa situação tão diferente quanto hoje, cara. Eu acho que não. Mas agora para encerrar o vídeo mesmo, se for para ceder para um emprego normal, ela não vai ir para CLT, cara. E ela vai permanecer muito tempo, entre aspas, trabalhando no YouTube, até ceder, até chegar, olha só, eu cansei, olha só, não tem mais saída para mim, ou então eu tenho que contrabalançar, né, uma coisa, eu tenho que ganhar dinheiro de um lado e de outro, até porque dá para fazer isso, sacou? Dá para fazer isso, né? Mas até chegar a esse ponto aí, cara, vai demandar muita água no rio.